Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo! Este é o episódio número 41 do podcast Aprender e Ensinar. E no dia de hoje, depois que a gente teve um episódio anterior super reflexivo, quem não escutou ainda, por favor, dê uma passadinha no Spotify, nas suas outras fontes aí de podcast, e não esqueça de escutar o episódio número 40, em que a gente recebeu o Cláudio Tebas e falou a respeito de como o lúdico e a brincadeira pode ajudar você a se tornar mais próximo dos seus alunos e os seus alunos dos seus pacientes, dos seus professores e das pessoas em geral. No episódio número 41, a gente vai fazer uma coisa bem diferente dos dois últimos episódios. Vai fazer aí uma conversa gravada de duas pessoas que estão refletindo a respeito de um tema que tem cada vez mais chamado a atenção dos estudantes de graduação, que são as questões relativas ao empreender. E vocês já vão descobrir quem é o meu convidado, porque eu separei uma frase para a gente começar esse episódio. E aí você já sabe, quem aqui da casa é a pessoa das frases? Segura aí, a frase é a seguinte. Essa frase é do Heidi Hoffmann. Ele diz que todos os seres humanos são empreendedores. Não porque todos podem criar uma empresa, mas porque a vontade de criar está codificada no DNA humano. Então, para este dia reflexivo e empresarial, eu chamei ninguém menos do que Hélio Michuca. Por favor, meu querido Elinho, fala um oi para o pessoal que me escuta e acho que vale a pena sim se apresentar. Ninguém sabe que você é essa pessoa que você é. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando isso. Agradecer primeiro, né? Dizer que estou aqui de joelhos, diante de uma pessoa que eu admiro, de joelhos, tendo a honra de fazer esse podcast com você. É um prazer enorme sempre te ver. Ainda mais que toda vez que você me vê, você vem com uma garrafa de vinho na mão, eu adoro isso. Ela Hoje não sabe, tem vinho, viu, gente? Estamos é, trabalhando ainda. mas ela sabe me ganhar, entendeu? Ela sabe os caminhos aí do meu coração. Eu sou Hélio Nishioka, eu sou fisioterapeuta, sou mais velho, tenho 24 anos de caminho já na fisioterapia. É, Sou fisioterapeuta especializado em dor musculoesquelética, trabalho nisso, a minha paixão é ver paciente. O grande amor da minha vida é abrir aquela caixinha do paciente primeira vez, principalmente, aquele mistério, aquela coisa que a gente abre com a ajuda do paciente e vai encontrando vários caminhos pelos quais a gente pode mudar a vida das pessoas. Sou fascinado por gerar impacto na vida das pessoas, dos meus colegas, tanto é que também sou colega de podcast da Ana Maria, tenho o meu próprio podcast aqui, cedido pelos meus amigos do Fisiortopedia, com um podcast que eu toco com muita honra e muita alegria. E agradecer você, professora, por me convidar, né? Me sinto muito privilegiado e lisonjeado de estar aqui com você. Estou à sua disposição aí para te bater um papo. E já aviso que ninguém tem as respostas. Nós não temos. A gente vai só... A gente vai Refletir. moer aqui uma coisa, misturar, vamos ver. É. Então, como vocês viram, quem ainda não conhecia o Hélio, agora já sabe. Ele é um dos colegas podcasters do Fiz em Ortopedia. E o podcast do Elinho é justamente sobre empreender. A gente podia estar fazendo esse episódio lá também, mas eu quis trazer para cá para a gente falar mais dos aspectos relativos ao que do empreendimento a gente deveria
considerar como tópicos da graduação. E eu estava conversando aqui, a gente estava alinhando o que a gente ia conversar com vocês antes, e uma das coisas que me motivou a pensar nesse episódio foi que uma vez um amigo, eu comentando a respeito desse tema, ele disse o seguinte, um colega de universidade, falou assim, olha, eu não acho que é na universidade, mais especificamente onde a gente trabalha, é que você não acha que a USP é o lugar para ensinar os alunos a serem empreendedores. A USP é uma universidade de pesquisa de nível internacional, nosso foco é mesmo o desenvolvimento do conhecimento. Eu não acho exatamente que os alunos, e no caso ele não é um professor de curso da saúde, é um professor de um outro curso, eu falei assim, eu não acho realmente que a gente deveria ensinar essas coisas muito mais do que a gente já ensina hoje. E isso me chamou muito a atenção, porque eu não tinha refletido desse ponto de vista, imaginando que a universidade no Brasil é um dos poucos lugares onde a gente consegue fazer pesquisa ainda. Isso está mudando. A gente já tem hoje algumas clínicas de fisioterapia, alguns profissionais da fisioterapia gerando dados científicos nos seus locais de trabalho. Mas a gente também viu durante a pandemia, por exemplo, como foi uma instituição de saúde tentar gerar dados de pesquisa, como foi o caso da Prevent Senior, que teve várias discussões se os dados eram confiáveis ou não, porque estava ligada a uma iniciativa privada, tinha um interesse privado sobre aquele dado. Então, eu fiquei muito reflexiva, Elinho, primeiro, por conta disso. Será que ele está certo? Será que a universidade de pesquisa realmente não deve se dedicar a isso, e aí, então, o nosso aluno que está mais interessado nisso deve procurar uma universidade, que é uma universidade com uma, uma missão mais caracterizada no negócio e na formação profissional do que na pesquisa? Será que isso existe? Eu não sei, porque a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formado, mas a gente foi por caminhos super diferentes. Eu estou na academia, você está no trabalho, está na clínica. Queria ouvir um pouco de você que está de fora da academia. Você acha que a universidade tem diferença entre a pública e a privada para ensinar isso? Eu acho que eu não tenho a resposta de se isso devia ser ensinado na graduação ou não, mas eu acho que isso deveria ser ensinado, porque de nada adianta eu saber fazer o meu trabalho, de nada adianta eu saber abrir uma barriga e tirar uma vesícula, por exemplo, como um cirurgião, se eu não souber atender o meu paciente, vender para ele uma experiência, cuidar das finanças da minha clínica, ter sob a minha liderança alguns funcionários, pagá-los dentro da lei, dentro do que eles merecem e de maneira adequada, né? Então, assim, eu não vejo o empreendedorismo como uma coisa de alguém. Aqui da Avenida Faria Lima, para as pessoas que estão ao Brasil afora, o que é Faria Lima? É uma avenida aqui em São Paulo do mercado financeiro, onde tem as pessoas muito metidas em bolsa de valores, onde você teoricamente tem lá os empreendedores que têm essa coisa chique de ser empreendedor, tá? Empreendedor, para mim, é o pipoqueiro que está na rua com seu carrinho de pipoca. O empreendedor não necessariamente ele tem que ter grau superior também, né? Então, eu concordo com a frase que você abriu, porque isso é uma coisa inata do ser humano, né? Eu acho que quando a gente morava numa caverna e por uma questão de daquela época, as mulheres ficavam na caverna e os homens saíam para caçar, por uma questão física, talvez, os homens estavam empreendendo, porque eles tinham que sustentar a família, eles tinham que trazer uma caça e alimentar seus filhotes e alimentar as fêmeas. E até porque os machos, eles fazem menos falta numa tribo, né? Porque você tem que ter muitas mulheres para manter a perpetuação da espécie e você não precisa de tantos machos assim. Como as mulheres, elas têm o cuidar muito mais vivo dentro delas, né? O homem talvez se exponha um pouco mais a risco, mas ele é um bicho diferente. A gente até hoje é um homem, é um bicho mais dispensável para a sociedade, né? A mulher ela tem uma visão mais refinada das coisas. Mas eu acho que isso deveria ser ensinado em algum momento, né? E tem uma reflexão também que eu quero trazer para cá,
que é uma coisa que eu acho que é importante. Eu vi uma palestra do Ricardo Semler e ele fala assim, uma coisa muito interessante. Eu até usei isso no meu último episódio que eu gravei com o professor Eugênio Mussac, foi muito legal. O episódio ainda não foi para o ar, mas é um episódio muito legal. O Ricardo Semler, ele fala que se você tivesse, se você pegasse uma pessoa que trabalhava na indústria na Idade Média, não sei nem se existiam indústrias na Idade Média, mas ela trabalhava numa indústria, se você congelasse essa pessoa, e hoje, em 2022, descongelasse essa pessoa provavelmente não saberia onde ela está. Se você se você fosse para um hospital da Idade Média e congelasse um profissional do hospital lá na Idade Média e descongelasse hoje, ele não saberia também onde ele está. Se você congelasse alguém numa escola, em qualquer sala de aula, lá na Idade Média, e descongelar a pessoa hoje, ela sabe exatamente onde ela está. A escola, ela continua exatamente do mesmo jeito, apesar das transformações do mundo, apesar da transformação do conhecimento, da tecnologia, do ser humano, de toda a evolução que a gente passou, a escola continua do mesmo jeito, muito parecido, onde tem uma pessoa que fala, 30 que ouvem, uma que detém o conhecimento, 30 que muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo ali, Ou nem queriam. eu nem queria, eu estou Nem aqui por queriam. causa do meu pai, estou aqui por causa da minha mãe, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida, né? A gente tem que decidir muito cedo o que a gente quer também, eu acho isso. Então, como dizia o Nelson Rodrigues, envelheçam pelo amor de Deus, vocês são muito jovens. Então, assim, eu acho que isso deve ser ensinado em algum momento, mas fazendo um contraponto às minhas próprias palavras, eu vejo pessoas que não aprenderam nada sobre empreendedorismo, não passaram pelo estudo formal, não passaram nem pelo colégio, imagina pela graduação, né, do grau superior. As pessoas são absolutamente empreendedoras, as pessoas são absolutamente organizadas, as pessoas são absolutamente diferenciadas, sabem se posicionar no mercado, sabem gerir seu próprio negócio. Imagina você que reclama que tem muito fisioterapeuta no mercado, né? Imagina como é que faz para se diferenciar sendo um pipoqueiro, como é que faz para se diferenciar sendo... eu estava vendo um dado também, parece que a gente tem de 15 a 20 mil novos fisioterapeutas por ano no mercado. A gente tem 120 mil advogados por ano no mercado. Então, assim, é pouco físio ainda, entendeu? Eu acho que é isso, Ana, de introdução. É. Eu estava aqui pensando várias coisas enquanto você estava falando, né? Então, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, quando a gente está falando em empreender, é importante dizer que até um tempo atrás esse termo não era tão usado. A gente tinha, inclusive, a Associação de Comerciários, era um comércio, fazia comércio, era um comerciante. E aí os autônomos, tinha esse nome também diferente, né? Chamar de autônomo para te separar de quem tinha uma mercearia, um bar, um supermercado. E a gente sabe que dentro dessas categorias tem lá os seus sindicatos, as suas associações. Então, a gente tem lá a associação do pessoal que vende bebida alcoólica, a associação do pessoal que vende comida, e assim por diante. Então, aí tinha os autônomos e os comerciantes ou comerciários, depois isso foi sendo dividido, e no fim, hoje, quando você vai conversar com alguém, por exemplo, para pagar impostos e tudo mais, as pessoas tratam todos pelo mesmo nome, é empreendedor. Então, se você abrir um negócio, você está empreendendo. E um negócio é tudo aquilo que a gente faz para trocar dinheiro. Então, um autônomo, como são os fisioterapeutas em grande parte dos lugares onde vão trabalhar, são empreendedores nesta medida. Vendem sua força de trabalho, de atender pacientes, por exemplo, ou de vender hora-aula, por dinheiro, e isso traz uma série de obrigações, que incluem impostos, recolhimento de previdência privada, e algumas são realmente obrigatórias e outras nem tanto. Então, tem várias dessas coisas que, quando a gente se forma, a gente não sabe. Ter uma ideia, Linho, quando eu me formei, eu tenho recordação de que eu fui orientada a procurar o CREFITO para fazer o meu CREFITO provisório.
recentemente alguém me disse que isso não existe mais. Mas se um aluno meu me perguntar, eu pago meu CREFIT todo ano, mas eu não sei se tem mais ou provisório, se não tem, entendeu? Então, eu sou uma professora que, quando me falam assim, e isso aconteceu esses dias, essa é outra motivação para gravar esse episódio, uma aluna que entrou no curso de fisioterapia durante a pandemia, ela teve pela primeira vez um contato presencial com uma professora da física, que fui eu. Ela me falou que ela é alguém que a família está depositando nela e na formação de nível superior dela, esperanças de que ela vai poder gerar dinheiro para ajudar toda a família ou o núcleo familiar mais próximo. E ela ficou preocupada se ela continua ou não no curso, se ela investe, quanto investe, em que momento ela vai aprender a criar uma carreira, porque até agora tudo que falaram para ela foi que um fisioterapeuta recém-formado ganha muito mal e leva muito tempo para começar a ganhar bem. E ela me perguntou, professora, em que hora eu vou aprender isso melhor na graduação? Tem alguma coisa na graduação que eu possa ir fazendo para ir conquistando uma carreira mais sólida? Tem como eu planejar a minha carreira para começar a vida de formada numa situação menos desfavorável? E eu menti para ela. Eu falei assim, acho que tem. Acho que a gente vai ensinar isso em algum momento para você. Elinho, ela me pegou tão de surpresa que eu falei assim, gente, o que que fala para essa menina? Eu fiquei muito tocada com a situação dela. E aí eu queria te falar, você acha que um recém-formado, em algum momento, ou durante a graduação, pode começar a pensar na construção dessa carreira, desse empreendedorismo? Eu entrevistei 4 moleques, posso chamar de moleques, porque perto de mim eles são moleques, da fisioterapia, do nosso curso, nosso curso de fisioterapia. Um moleque formado há 2 anos, um formado há 3 meses e dois no último semestre, para mostrar a visão desses moleques, né? E um deles me falou uma coisa muito interessante. A minha carreira começou no primeiro dia de aula. Então, é lógico que existe como se preparar para uma carreira mais iluminada, uma carreira mais tranquila. Isso não quer dizer que isso vai ser fácil, porque eu vou até falar o significado de algumas palavras. Empreender significa fazer algo difícil. Fazer algo difícil. Tá? Sensacional. E negócio, o significado da palavra negócio, você sabe qual é o significado? Não. Não. Quando a gente descansa, nós fazemos o ócio. Como disse, então nós negamos o ócio. É negar o descanso. Por isso que você tem que sair para trabalhar. E por isso que a gente tem que parar de falar para as crianças, papai está saindo para ganhar dinheiro. Porque a gente não ganha dinheiro. A gente arranca o dinheiro a muito De custo alguém? para trazer para casa, entendeu? Então, assim, é como se a gente saísse para caçar mesmo. A gente tem que pegar um bisão pelo chifre, matar e trazer para casa, entendeu? Então, é igual a pergunta também que você me fez na embutida na primeira, né? Você acha que a primeira, que o lugar, que o setor privado é o local que a gente pode usar para fazer pesquisa? Será que são tão confiáveis quanto... Eu acho que o problema não é privado ou público, o problema é o ser humano, né? É, O ser humano é o total. problema. As pessoas, a gente tem a gente cria os problemas, não é? Não é se isso é. É lógico que existem ambientes que podem favorecer, os fatores ambientais podem favorecer você a ter mais ou menos chance ou oportunidade de fazer coisas erradas ou certas. O que eu acho sobre a nossa colega fisioterapeuta que está preocupada com o seu futuro? Eu não daria para ela, e não tenho essa resposta, eu não daria para ela uma resposta pronta, porque é necessário que a gente faça ponderações, dizendo para ela que a gente não sai da graduação pronto para atender pacientes, a gente não sai da graduação, a graduação, ela é uma licença para você começar a aprender uma profissão. Então, você pode, a partir do momento em que você é graduado, colocar em prática algumas coisas teóricas, algumas práticas também que você praticou, mas você tem uma licença e médicos dizem,
Médicos formados têm licença para matar. Eu ouvi isso de médico. Eu falei assim, a gente falando do online, né? Como é que vocês É, controlam a qualidade de médicos online, né? Com todo o respeito que eu tenho por todos os médicos. Não, o médico formou licença para matar, ele faz o que ele achar melhor, a gente não fica muito preocupado. Então, assim, é, a questão de sair para trabalhar, eu acho que essa moça, se ela precisa manter o sustento da sua própria família, eu acho que ela pode compartilhar o seu dia em partes com um trabalho baseado num trabalho de fisioterapia, baseado numa coisa inicial da carreira dela, e admiro e gosto desse perfil de profissional, porque nada melhor do que uma pessoa que trabalha correndo atrás de um prato de comida, correndo com um objetivo e com uma motivação muito forte dentro dela, sendo arrimo da família, sendo isso é uma motivação muito grande, né? E eu acho que, como eu também não tive sobrenome importante, eu não tive pais ricos, não tive folga, eu comecei a trabalhar com 13 anos, com carteira registrada, naquela época podia, mas antes disso já tinha trabalhado numa loja de animais, onde eu ficava limpando gaiola de bichos o dia inteiro, gaiola de pato, de galinha, de frango, uma loja de venda de bichos vivos, e depois entrei numa empresa com 13 anos, e fiquei dos 13 aos 23 nessa empresa, e em vários setores que eu fui passando dessa empresa, eu fui o mais jovem meio oficial de uma máquina, o mais jovem impressor oficial de uma outra máquina, era uma empresa, uma indústria gráfica que não existe mais. Então, assim, o que eu aprendi ao longo da minha vida, olhando para os meus pais, olhando para os meus colegas de um chão de fábrica, olhando para os meus colegas depois de graduado, é que há que ser um pouco pragmático na vida. A vida não é fácil e é assim mesmo. Isso não tem solução. O dia a dia é difícil, a convivência é difícil, os desafios são enormes. Vou dar um exemplo. Do nada, eu tinha 9 anos de idade. Do nada, o meu pai perde tudo, tudo. O meu pai vivia junto com o meu avô, moravam na mesma casa, era uma casa grande, o meu avô tinha um armazém, e o meu pai tem um desentendimento com o pai dele, e meio que sai da casa do meu avô e vai embora, com uma mão na frente e outra atrás, 3 filhos na mão e uma na barriga da minha mãe, a minha irmã caçula. E saímos todos nós, o meu pai, como ele sabia, assim, não, eu estou aqui no comércio do meu pai vai morrer um dia, vai ficar tudo para mim, não preciso guardar dinheiro. Não guardou nada. E foi para o mundo, com 3 filhos na mão e uma na barriga da minha mãe. E a gente foi morar numa casa que não tinha banheiro dentro de casa, banheiro lá de fora. E eu vi a minha mãe, nesse momento de muito aperto, de muita dificuldade. Eu, filho mais velho, era o que mais tinha consciência, apesar de pouca. É o que mais tinha consciência de que eles estavam se lascando, de que eles estavam se ferrando, de que a gente tinha caído de categoria social, de que a gente não tinha mais sofá na sala, de que a gente não tinha espelho no banheiro, de que a gente não tinha mais grana. Eu vi a minha mãe chamar os filhos, eu principalmente o mais velho, e falar: você vai até o mercado, vai comprar saquinhos de suco em pó, porque a mamãe vai fazer sorvete para vender, para a gente botar comida dentro de casa. E aí eu fui, não sabia o que eu estava fazendo, comprei. Naquela época, as crianças de 9 10 anos andavam na rua, sozinhas, a gente ia para o mercado sozinho. Hoje as crianças só saem, só ficam no condomínio, né? E aí eu comprei isso, e a minha mãe fazia o sorvete. Nos finais de semana, ela fazia sorvete para vender e espalhar, pôs uma plaquinha lá, na época chamava geladinho, geladinho aqui e tal, custa tanto, geladinho. Hoje em dia tem gente que chama de sacolé. sacolé no Rio de Janeiro, sacolé, 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 geladinho. Chup-chup. chup-chup. E aí minha mãe vendia isso, foi numa loja de doce, comprou paçoquinha, balinha, chicletinho, colocou tudo no balcão da cozinha, assim. Era sorvetinho, isso, e a gente morava do lado de 3 campos de futebol de várzea, e a minha mãe viu uma oportunidade, porque ela colocava, pegou um isoporzinho, enchia de sorvete, colocava em mim, falava: "Tó, vai lá e vende o sorvete." Cansei de voltar com a caixa lotada, não vendia nenhum. Assim, não. Era uma época terrível. E
voltava com a caixa cheia, o sorvete derretido, e eu voltava triste, assim, porque eu falei, mãe, não consegui vender nada. Ela falou, calma, é assim mesmo. Então, assim, empreender é fazer algo difícil. Sim, você vai marcar o seu primeiro paciente, sim, ele vai desmarcar. Não importa que você está fudido de grana, não importa que você está sem dinheiro, não importa que você precisa atender, ele vai desmarcar. E tudo bem, e faz parte do jogo. Empreender é fazer algo difícil. Você vai sair com a sua caixa de sorvete e vai sair e não vai vender, porque você precisa aprender a vender. E como é que aprende a aprender a vender? Vendendo, tentando vender, observando, buscando uma nova tática, buscando um novo jeito de fazer isso. E a minha mãe me colocando para vender sorvete no, 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 na beira do campo, com 9, 10 anos, ela percebeu que os times de futebol jogavam todos os finais de semana. E ela se ofereceu para lavar os uniformes dos jogadores de futebol. Tinha jogo sábado e domingo. Ela se ofereceu e eles aceitaram. Então, os varais da minha casa eram cheios de roupas coloridas, que eram os uniformes dos jogadores de futebol. E eu me orgulho muito de falar isso para vocês hoje. Me orgulho muito. Aham. Assim, faz um ano que minha mãe foi embora, foi morar no céu, e me enche de orgulho ainda mais saber que minha mãe fez isso por nós. Entendeu? Então, minha mãe lavou roupa para fora, fez sorvetinho de saquinho e vendeu paçoquinha na rua e botou um isopor nas minhas costas para vender. Talvez ali minha mãe estivesse plantando a semente em mim para me mostrar que, apesar de difícil, apesar de duro, apesar de não ser legal lavar roupa, não ser gostoso, não é uma coisa que eu faço por prazer, tem hora que a gente tem que fazer as coisas porque a gente precisa fazer. Então, se essa colega estiver escutando esse podcast, o que eu diria para ela? Meu, não tem problema você estudar e no intervalo do seu curso de fisioterapia, você vender um brigadeiro para os seus colegas. Não tem problema nenhum. Não há vergonha nenhuma nisso. Eu sentiria muito orgulho de ver uma colega que faz o curso de fisioterapia e no intervalo ela leva um sanduíche natural, ela leva um brigadeiro, ela leva alguma coisa, uma Pão de bolsa, mel. um bordado, um pão de mel que ela fez para vender. Eu acho isso muito nobre, muito Né? nobre. Isso Talvez, mostra talvez uma. muita gente não saiba, viu, Elinho? Mas assim, professora Thaís Chaves, que também participa das atividades aqui com a gente, eventualmente está com a gente em algumas aulas, em alguns conteúdos. Thaís Chaves vendeu pão de mel na Federal de São Carlos, enquanto ela estava se graduando. E hoje é a Thaís Chaves que dispensa apresentações. É. Hoje é a Thaís Chaves que dispensa apresentações. A gente fala Thaís Chaves, você já sabe o que é. Você não precisa fazer um Instagram dela, @Thaís Chaves Físio. Porque todo mundo sabe que Thaís Chaves é físio no mundo da físio. Né? Mesmo forma de Ana Maria Siriani, de Leandro Focuzal, de Rafael Castelhite e de Lucas Neri. Então, assim, eu acho que a gente não pode ter vergonha de empreender. E eu acho que as pessoas acham lindo. Estou empreendendo numa startup de tecnologia. As pessoas falam aos quatro ventos. Estou vendendo cocada. Eu também estou empreendendo. Não tem Mas problema. soa mais bonito empreender na startup de tecnologia. Sim, o som é mais bonito, parece. Mas eu entendo totalmente. Então, parece que uma coisa que, assim, que a gente pode começar a imaginar é que empreender também tem muito a ver com o momento da necessidade. Talvez adiantar demais isso na graduação, para alguns faça sentido, como faz sentido para essa colega, né, para essa aluna que está agora preocupada já com a carreira, mas talvez não faça tanto sentido para alguém que está podendo cursar a graduação com mais tranquilidade, com o pai e a mãe apoiando, que tudo bem se dali for fazer uma especialização que ainda tem a ajuda do pai e da mãe. Então, a primeira coisa que eu estou refletindo aqui é que talvez tenha, assim como a gente também não aprende SUS quando está no segundo ano no primeiro ano da graduação, porque não entrou no SUS, não foi ver um paciente fazer um fluxo em 2, 3 níveis diferentes, aquilo parece tão assim fora de propósito na nossa formação, talvez algumas coisas do empreendedorismo também não façam sentido para o estudante de graduação, porque não é o momento para ele ainda, né, da necessidade. Eu acho que a gente podia colocar as pessoas no mercado com um pouco mais de senso de realidade. Eu acho que a gente sai
com pouco senso de realidades, achando que a vida é só um crefito e ponto, entendeu? Para vocês terem uma ideia, e talvez seja uma coisa impossível de ensinar na profundidade, até porque um fisioterapeuta não precisa saber contabilidade a fundo, nem finanças a fundo, nem cálculo, essas coisas todas. Mas o Brasil é um dos lugares mais complexos para se empreender. Para vocês terem uma ideia, em média, a gente tem novas 700 regras por dia. 700 novas regras por dia, Por do ponto de, dia? por dia, do ponto de vista tributário, impostos, Não tem cidade. currículo que dá conta disso. Eu acho que a gente não tem 700 doenças novas por dia, mas no Tenho Brasil certeza. a gente tem 700 novas regras. Então, imaginem vocês. Se a gente tem biscoito recheado com chocolate, tem um imposto. Chocolate recheado com biscoito tem outro imposto. No Brasil, no mundo inteiro, os aviões vendem as coisas nos voos, por exemplo. Ah, eu vou dar um amendoinzinho e um copo de coca para todos os passageiros, mas eu quero um x-salada. Você pode pedir um x-salada fora do Brasil para comer dentro do avião, porque se tiver no cardápio, a pessoa te traz um x-salada com Coca-Cola e você passa no seu cartão e paga. No Brasil não dá para fazer isso. Eu estava escutando um podcast com o CEO da TAM, ele falou que não dá para fazer isso, porque você abre o caixa em Recife e fecha no Rio de Janeiro. Para quem que você paga imposto? Não existe consenso ainda. A gente não sabe para que a gente paga imposto. E o que a gente faz? A gente deixa de fazer por uma dificuldade imposta pelo Estado, que imposto é uma coisa coercitiva, né? O que é uma coisa coercitiva? Imposto é uma coisa que você não escolhe pagar. Vai ser descontado de você de maneira quase violenta, de maneira quase tomando da sua mão, porque você não tem escolha sobre isso, né? E para mim também diante de todas as dificuldades, que tudo bem, a gente tem que enfrentar, eu acho que empreender é também uma questão de postura na vida, porque parece que empreender é fazer algo difícil num negócio novo, e não é. Empreender é uma postura de vida. Então você pode trabalhar para alguém, num consultório de alguém, essa pessoa tem empresa, você não tem, e você ter uma postura totalmente empreendedora. Eu tenho exemplos para dar para vocês disso, e talvez alguém possa usar isso na sua carreira. Conta pra nós. Conta para nós. Uma Conta vez, tudo, abre seu coração. eu sou bom de abrir. Uma vez, eu tava no último ano da faculdade e eu morria de inveja dos meus colegas, que tinha um colega meu, Fabiano Quinol e Daniel Leles, são dois colegas de graduação meus. E os dois, assim, tipo, no segundo ano, os caras me arrumam um emprego num time de vôlei com o meu, Montanaro, os caras da seleção brasileira, o time do Banespa, de São Paulo. Vanessa, é isso que eu ia falar. Eu lembro disso. Falei, cara, que inveja, cara. Que inveja. Eu aqui na graduação, duro pra caramba, mal tinha grana para pagar a faculdade, e os caras arrumaram um emprego de estagiário no time de vôlei, dos jogadores que aparecem na TV. E eu não tive essa sorte, assim, minha vida, eu não achava emprego, não achava estágio, e no último ano da faculdade, eu fazia as aulas à noite e o estágio de manhã, então eu tinha a tarde livre. E aí eu procurei o estágio numa clínica, assim, bem popular de convênios, e do lado da estação do terminal de ônibus da cidade de Santo André, um lugar bem simples, assim, tipo, eram convênios credenciados na clínica que atendiam pessoas bem simples, porteiro de prédio, faxineira, sabe? Pessoas bem de baixa renda. E eu fiz o estágio ali por uns 8 meses, tal, e eu atendia as pessoas com uma alegria, assim, eu lembro que eu ganhava R$ 100 por mês para ligar e desligar aparelho, né? Na E, época era e o começo da carreira de muita gente, né? não, era o meu, pelo menos. Então, É. assim, era para isso que eu estava lá. E aí, o que aconteceu? Foi chegando dezembro, eu falei, cara, dezembro vai acontecer duas coisas, uma boa e uma ruim. Qual que é a boa? A boa é que em dezembro eu estou formado. E a ruim é que em janeiro eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, não tenho nem os R$ 100 que eu tenho hoje, eu não tenho, porque eu não vou ser mais estagiário aqui, né? E aí, eu comecei a olhar para o cenário da minha vida e falar assim, cara, eu preciso arrumar um jeito.
Porque eu não tinha grana, né? Eu não tinha suporte dos meus pais. Meus pais me davam todo o suporte, mas eles também não tinham grana, então eles não podiam pagar minhas contas. E aí eu comecei a olhar para as coisas que eu tinha perto de mim, e eu olhei para essa clínica de convênio, eu cheguei para o dono e falei assim, interessante essa clínica. Como é que era o funcionamento, o modelo de negócio? O dono era fisioterapeuta, Dr. Léo Chmielewicz, meu amigo até hoje, e ele fazia as avaliações e os estágios, e todo mundo que era contratado era fisioterapeuta estagiário da graduação. E os moleques tocavam. Ó, então aqui está escrito, terapia old school, né? TENS, laser e série de Williams. TENS, laser e alongamento de cadeia posterior de membros inferiores. E os moleques só faziam o que estava escrito. Então, assim, não se discutia caso, não tinha esse propósito. O propósito é atender 300 pessoas por dia, porque eu vou receber do convênio R$ 5 por atendimento e eu preciso pagar as contas. Beleza. Eu cheguei nele e falei assim, interessante sua clínica, né? Ele falou, é mesmo? Por que que é interessante? Eu falei, engraçado, você atende pessoas que trabalham o dia inteiro e pessoas que geralmente são pessoas que trabalham, porteiro, faxineiro, as pessoas que precisam trabalhar, né? E você abre a sua clínica às 8 e fecha às 5. Por que que você não deixa eu abrir a sua clínica? Você me der R$ 1.000 por mês, eu abro a sua clínica das 17 às 22. Ele olhou para mim e falou assim, caraca, que puta ideia. Eu falei, então, R$ 1.000 só. É só você me dar R$ 1.000. Mil reais. R$ 1.000. Eu fico aqui para você. Eu tô formado, então eu sou fisioterapeuta. Eu vou lá na faculdade, eu pego 2 estagiários e trago comigo. Ele falou, cara, que puta ideia. E eu falei assim, ó, paga para mim o que você paga para os estagiários e eu fico de físio, só que eu quero R$ 1.000. Ah, negociou 800, beleza. Judeu terrível, mão de vaca. Aí fechou. Comecei a atender, só que assim, né? Empreender é fazer algo difícil, mas também é tentar mudar e impactar a vida das pessoas. Então, eu não me conformei em ser a repetição do meu chefe. Eu não me conformei em ser fazer o modelo do que ele fazia exatamente do jeito que ele fazia, porque eu queria impor o meu jeito de fazer tratamento, o meu jeito de fazer reabilitação. O que que aconteceu? Fui até a faculdade, peguei Paula Figueira e Marcelo Rainato, 2 estagiários que hoje são meus amigos, são meus colegas amados, pessoas de amizade de vida, e falei, olha, seguinte, eu vou fazer a avaliação e vocês vão tocar o serviço. É muito paciente, era muito paciente, tá? E a ordem é que a gente não cobre nada, porque os pacientes são credenciados do convênio, mas o fulano comprou aqui um laser e falou que quando a gente for fazer laser é para cobrar a parte de R$ 5 por sessão. Eu falei, ó, ninguém vai cobrar nada à parte, não. A gente vai atender, eu vou fazer um asterisco aqui na ficha, em quem tiver o asterisco faz o laser e ninguém precisa saber que o paciente fez laser. Porque se ele está sendo pago, se o atendimento dele está sendo pago, a gente tem que fazer o atendimento completo. Tá, tá bom. E aí comecei a atender, Já e aí começou tumultuando o serviço do chefe. eu Eu só quero dizer isso. Não sigam esse exemplo. A disrupção tem o seu preço. A disrupção tem o Disruptivo, seu é. preço. E um pouco de desobediência civil é importante. É importante. Tá? Não estou Adoro. falando de reservas, sabe? Não estou falando para ninguém dar tapa na cara de ninguém no Oscar, nada disso. Tá? Disruptar tem o seu Tá. preço. Tá? Não atua enforcar e cortar a cabeça de Tiradentes. Sabe? Tem um pessoal que morre por causa dessas coisas, mas tudo bem. E aí, eu comecei a fazer isso, e os meus pacientes eles faziam mais cinesioterapia, porque era o que eu entendia que fazia efeito na vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 4 fornos de beer nos boxes lá, para usar nos pacientes. E a gente não usava o forno de beer. E o que a gente fazia com o forno de beer? Eu chegava da faculdade, com fome, eu falava para o estagiário, vamos, vai lá comprar pãozinho francês. Eu trazia uma manteiga, a gente passava, colocava dentro do forno de bia, dava aquela tostadinha no pão e comia com café. Ai, Era para isso que a gente olha, usava. quem se formou na década de 90 e não esquentou alguma coisa no forno de beer para comer, não é fisioterapeuta, gente. Não Essa é a é. realidade. Eu já vi, testemunhei esquentar pizza. Marmita, Então, pizza, pãozinho com é, manteiga, para manteiga derreter. gente, olha, quem nunca?
E aí, o que começou a acontecer, Ana? Eu carrego isso como se fosse uma medalha no meu peito. Eu comecei a passar um monte de cinésio para os pacientes, e os pacientes, às vezes, não podiam vir à noite, eles vinham de dia. Eles sentavam na recepção e falavam assim, já veio à noite aqui? Não. Por quê? Tem um japonesinho aqui. A gente vem aqui, ele faz uma puta avaliação. A gente não faz uma sessão de 30 minutos. Eu fiquei outro dia 2 horas e meia aqui, fazendo exercício, saí todo suado, tô melhorando pra caramba. O que começou a acontecer? Esvaziar de dia e começou a encher de noite. Eu fui demitido por causa disso. Claro, lógico. Exemplo sobre como não sobreviver no trabalho. Mas é assim, é muito É. bom ser demitido por isso. É muito bom ser demitido porque você está fazendo a coisa certa, porque você é um bom policial, porque você é um bom médico, porque você está fazendo o que você acredita, né? Principalmente porque você está fazendo o que você acredita. Então, eu acho que, antes de tudo, empreender uma postura. E aí eu contei isso para um Eugênio Mussat, que é um cara formado em medicina, não exerceu, era professor de fisiologia, mas virou um grande educador corporativo. E uma vez, aqui já atendendo aqui, depois de 15 anos de formado, eu estava atendendo uma pessoa, se não me engano, de uma indústria de tintas, ou não sei se era Coral ou Souvenir, uma dessas marcas boas aí. O cara entrou assim no meu consultório, acho que era a terceira sessão, ele falou assim, porra, meu, tá famoso, hein? Eu falei, eu? O que aconteceu? Não, vem cá, vem cá, vem cá. E aí, vem cá no vestiário que eu vou trocar de roupa, eu te conto. Aí ele foi arrancando a calça. Cara, na minha empresa essa semana, nós estamos em semana de palestra, semana de RH, e tem uns caras lá dando uma palestra e veio um puta cara, um cara chama Eugênio Mussat. Ele contou um case seu, falando que você, com a visão empreendedora, abriu seu próprio espaço para você atender, aumentando o horário da clínica que você trabalhava. Então, assim, eu acabei virando um case na boca de um puta cara que conta a história, tal, conta os cases de sucesso das empresas, mostrando o empreendedorismo. Onde eu quero chegar? Eu acho que empreendedorismo é uma postura de vida. Mesmo que você seja uma faxineira, mesmo, com todo o respeito que eu e Claro, com claro. todo o respeito que eu devo a uma pessoa que limpa a casa das pessoas, e uma vez em Santo André, os catadores de lixo ficaram em greve. Cara, a cidade ficou impraticável. Então, como é Não, importante o Hélio, trabalho dessas só para pessoas? só que para as pessoas entenderem do que a gente está falando quando fala de uma faxineira. A minha ex-faxineira, que parou de trabalhar aqui em casa depois da pandemia, ela pagou a faculdade de direito de um filho, Olha que legal. ela juntou dinheiro para comprar 2 casas próprias, em uma ela mora hoje, na outra ela vive de aluguel. Ela programou a aposentadoria dela por idade, desde que foi permitido fazer aquele sistema de aposentadoria quando chegasse aos 60 anos, se eu não estou enganada. Então, ela tem a vida financeira organizada sendo uma faxineira. Então, veja que se organizar financeiramente, dar conta da sua família, das suas coisas, tem a ver, de novo, com a questão de postura, que talvez tenha muito a ver com essa coisa de um pouco de rebeldia, de disrupção para criar processos novos, tem um pouco a ver com proatividade, com desejo de ver coisas e fazer coisas de maneira diferente, ou nova ou melhor do que os outros fazem, ou mesmo muito bem, tão bem quanto os outros fazem, mas em outro lugar, com outra visão. E tem a ver com essa coisa de momento. E o que eu percebo muito, talvez, é que os nossos alunos entram muito jovens, ou mesmo quando entram um pouco mais velhos, eles só começam a pensar na carreira quando chegam perto do estágio. Então, é aí que começa a perguntar se vai ter uma clínica, se vai se especializar, se vai fazer pós-graduação, lato ou estrito, e talvez a gente pudesse espalhar essa preocupação, mas é muito difícil você criar uma geração de pessoas proativas, dinâmicas, quando a gente tem um sistema de ensino que valoriza a decoreba, sentar e ficar quieto ouvindo o professor, tomando nota, chegar numa prova e reproduzir coisas que, inclusive, podem não ter nada a ver com a realidade. Então, enquanto a gente não formar pessoas capazes de olhar fora do muro da universidade, do curso de graduação, e falar: olha, aqui tem uma necessidade que é atendida por fisioterapia.
E outro dia, Elinha, eu estava conversando com meus alunos no estágio, você vê como é que isso vai mudando na cabeça da gente também, ao longo dos anos. A gente tem em Ribeirão Preto um buraco enorme na assistência ao paciente que está acamado ou no domicílio, restrito ao domicílio de qualquer forma. A gente tem um sistema de atendimento domiciliar, o SAD, que basicamente dá, do ponto de vista da fisioterapia, dá conta de fazer suporte ventilatório para pacientes que estão em casa em paliativo e só. Só que a gente tem uma enorme quantidade de pacientes que, por exemplo, têm um AVC e que não consegue ser transportado para um centro de reabilitação e que precisava de um domiciliar, ou outras condições crônicas que precisava de um domiciliar e que também a gente não tem um sistema de saúde secundário, fisioterapia, bem bom para receber esse povo. Pensa se você pega e empreende com um grupo de amigos, convence empresários a doar para vocês um dinheiro que financia a formação específica para atendimento domiciliar de colegas recém-formados. Então, você vai ter naturalmente uma rotatividade grande dentro da empresa de prestadores de serviço, porque são jovens, estão saindo, ainda não tem sua clínica, ainda não tem experiência, mas vão ser treinados. E essas pessoas prestam atendimento domiciliar por um preço ou muito pequeno ou por custo zero, enquanto que grandes empresários estão descontando isso do seu imposto de renda e financiando essa iniciativa. Você cobre um lugar onde a fisioterapia não está chegando hoje de jeito nenhum, porque ou as pessoas não podem pagar ou a prefeitura não pode ofertar. Você ajuda o empresário a reverter o dinheiro que pagaria em imposto para uma coisa que vai ter uma utilidade rápida, ele vai ver o resultado daquilo rápido, a sociedade vai ver aquilo rápido. Só que você precisa saber o que é uma ONG, como captura o dinheiro, quanto pode capturar, como se apresentar, como formar esses colegas, que treinamento dá, como localizar as pessoas que têm necessidade de atendimento. Mas se você só decora slide e responde prova de gabarito fechado, quando você aprende a fazer isso? Imagina que além de responder prova de gabarito fechado com decorar, o decoreba, tem na sua cabeça na universidade pública que a faculdade é de graça. De graça onde, cara pálido? Tem um monte de gente puxando a enxada, empurrando carrinho de pipoca, fazendo unha, limpando casa, Para pagando pagar. imposto. O bonitão e para bonitona ter acesso a estudo de graça. Eu estou fazendo um símbolo, um gesto aqui que vocês não vão ver no áudio, mas é o gesto, aquele gesto de aspas. De graça não existe. Tudo que você vai para o Estado. Ah, eu vou passar no SUS que é de graça. Não é de graça. É caro pra caramba. Tem lá lágrimas, suor e sangue de uma enorme população dedicada a trabalhar e a produzir, porque o Estado não produz nada. Então, Ou se você... então, né, um monte de gente que trabalha e não tem a opção, não sabe, não vai conseguir desviar esse dinheiro, você não consegue tirar esse dinheiro da mão do recolhimento do imposto. Você não E tudo consegue. bem, o imposto vai ser recolhido, vai reverter, de alguma forma vai chegar de volta para a sociedade. Mas isso, eu sempre falo aos meus alunos, é muito fácil ser socialista até você pagar o seu primeiro imposto retido na fonte. Aí você Eu acho, começa a descobrir como é que é o negócio, como é que o negócio funciona. eu acho muito pedagógico, ou, para ser mais exato, não é pedagogia, é androgenia. Não, o que é? É ensino para Androgenia, adultos? é. Adultos, Androgenia. androgenia. Ensino para adultos, que é pedagógico, pede de pediátrico para criança, É, né? Androgenia, eu acho que andragógio. andragógico, eu acho que pagar por uma coisa, eu acho que a universidade pública, talvez, ela pudesse ser grátis para algumas pessoas, isso pode, o que eu estou falando pode ser até meio polêmico aqui, não é o objetivo do É podcast. polêmico. Mas eu acho que quem pode pagar, poderia pagar, porque eu acho que é um aprendizado para quem está pagando, porque eu vou falar isso de mim, eu paguei a minha faculdade, a duras penas, porque eu estudava à noite, trabalhava de dia, trabalhei nessa indústria gráfica, e eu era o orgulho dos trabalhadores, porque todo mundo estava lá 20, 30, 40 anos, passando a vida dentro de uma fábrica, e eu trabalhava o dia inteiro sujo de graxa, só que à noite eu
a hora que acabava o expediente, eu tomava banho e colocava uma roupa branca e eu todo orgulhoso para a faculdade, porque a gente adora botar roupa branca no começo da graduação, que a gente acha lindo, e é lindo mesmo, porque É. é um símbolo de uma pessoa que está tendo a oportunidade de se transformar. Então, eu era o orgulho esse menino é muito esforçado. Olha, ele trabalhou o dia inteiro, agora ele vai para a faculdade. Olha como ele está lindo, vestido de branco. Parece um doutor. E eu acho que isso de você lutar pela sua fatia, explorar e ter a oportunidade de se transformar e até a oportunidade de pegar o seu dinheiro e pagar e mostrar para as pessoas que você está engajado naquilo a ponto de colocar o seu tempo à disposição disso. Então, eu acho que é muito importante e que a gente faça essa desmistificação do processo de empreender. Então, assim, não é só empresa de tecnologia, é ter uma postura onde você consiga tirar proveito de maneira decente, honesta e lícita daquilo e se transformar para que você possa causar impacto na vida das pessoas. Eu vou trazer uma história aqui minha, onde foram chegando os últimos meses e eu acabei de me graduar, assim, eu passei muita dificuldade de grana e eu tive muita dificuldade para me sustentar. O que eu fiz? Eu fiz um cartão, Hélio Nishioka, fisioterapia, ortopédica, respiratória e neurológica. E soltei no mercado, já graduado. E o que eu fazia? Sem saber, eu estava buscando pacientes, mas sem saber, eu sabia que eu não sabia tudo de respiratória, eu não sabia tudo de neuro, eu não sabia tudo de ortopedia, traumatologia, eu sabia pouquíssima coisa, porque eu tinha acabado de graduar, só que eu precisava trabalhar. Eu soltei esse cartão e as pessoas me ligavam, que tinham um telefone. Escuta, você atende fisioterapia a domicílio? Atendo. Quanto você cobra? Olha, eu faço uma avaliação gratuita e depois a gente combina o preço. Que avaliação gratuita nada. Sabe o que eu queria? Eu queria saber, como eu não queria perder cliente, eu queria saber qual era o status desse cliente. Então eu ia na casa dele, deixa eu ver, quantos carros tem na garagem? Qual o tamanho desta casa? Qual o requinte desta casa? Opa, aqui, se eu cobrar mais do que 50, 100 reais, aqui não vai fechar. Então, eu organizava o meu preço dependendo da casa em que eu entrava. Na minha cabeça fazia sentido isso. O que aconteceu comigo? Comecei a ter pacientes e eu comecei a tentar me posicionar no mercado, né? O que é se posicionar no mercado? Você tem a bolsa Uhum. da 25 de março, você tem a bolsa da Louis Vuitton. As duas carregam meio litro de coisas dentro, as duas têm uma alça tiracolo. Uma custa 30 mil reais, outra custa 80 reais. As duas são bolsa. É um posicionamento de mercado. Quem quer bolsa, compra a bolsa de 80 reais. Quem quer status, compra a Louis Vuitton e gasta 30 mil reais. Porque aquilo não é uma bolsa, aquilo é um símbolo de status. Então, eu comecei aí a entender o mercado e falar assim, aonde que eu quero estar? Que pacientes que eu quero atender? E é lógico, eu chegava num paciente, era um ferimento por arma de fogo na cabeça, um traumatismo craniano por arma de fogo. Estudava. O que eu faço? Professor, como é que atende? Essa inquietação, essa busca por ferramentas, essa busca por profissionais mais velhos, essa busca para conseguir dar conta e ter excelentes resultados, como eu tive. Assim, eu tive excelentes resultados. Eu vou contar a história do Paulo, que é um paciente que eu cheguei, e eu falei assim, tem uma dor nas costas, deve ser um AVC leve. Cheguei lá, o cara deitado na cama da casa, a casa só tinha mulheres, tinha a esposa, a sogra, mãe do paciente, e a neta, a filha da esposa. Eu cheguei lá e é rápido, tá? Porque eu sei que você tem tempo. Não, a gente ainda está com alguns minutos para o fim. Pode Tá falar. bom. E aí eu cheguei lá, você é fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta. Sabe o que que é? Passou uma menina aqui e eu acho que o Paulo não se sentiu muito à vontade, tal, porque era uma menina, tal.
A gente já trouxe 2 fisioterapeutas mulheres, a gente sentiu que ele não ficou muito à vontade. Por isso que a gente está tentando experimentar um homem, de repente ele se solta mais, tal. Ah, ótimo, tudo bem. Nisso eu na sala com as duas, com a mãe do paciente e com a esposa. E uma menina, assim, que engatinhava no chão, assim, bebezinho. Tá bom. Ah, tal, vamos ver o paciente. Entrei num quarto, um cara, sem o osso frontal aqui, porque um colega de trabalho dele tinha encostado o revólver na testa dele e dado tiro a queima-roupa. Esse cara ficou, tipo, 90 dias na UTI do Hospital Municipal de Santo André, assim, um tiro na testa e totalmente esticado numa cama, um cara de 1,85 m, os olhos vidrados, assim, totalmente arregalados e o corpo todo rígido, esticado. Caramba, Falei, nossa, que interessante isso. Por onde que começa? né? É. E foi muito interessante, porque eu falei assim, vocês me ajudam? Eu gostaria de colocar ele sentado numa cadeira. Sentado, mas ele nunca sentou. Mas vamos tentar? Elas me ajudaram, colocamos ele sentado e tal. Aí eu fiz a minha avaliação ali e tal, em partes eu sabia, em partes eu não sabia. Eu falei, eu preciso estudar isso, espasticidade anotado aqui, preciso estudar espasticidade, preciso estudar... Fiz a minha avaliação e aí não sei o que aconteceu comigo. Naquele momento, me deu um estalo na minha cabeça. Eu olhei para ele assim, e o Paulo, e o paciente com o olho completamente vidrado, olhando para o horizonte, assim, não interagia. Eu falei assim, Paulo, se você está me ouvindo, se você quer que eu seja o seu fisioterapeuta, me dá um sinal. Nada, Sim. nada. O paciente olhando para o horizonte, braço esticado para baixo, tudo duro. E o lado direito dele era pior, assim, o lado direito era mais paralisado, o lado esquerdo tinha algum movimento. Eu falei, Paulo, eu sei que você está me ouvindo. Se você estiver entendendo o que eu estou te falando, pega na minha mão. Ele veio com a mão esquerda assim, ó, e pegou na minha mão. A mulher e a mãe olharam para mim e falaram assim, é você, é você, é você. Mas você tem que cuidar do Paulo. Foram meses e talvez mais de um ano de fisioterapia, onde eu estudei, fui me aprimorando, colegas foram me ajudando, ex-professores foram me dando orientações, eu levava coisas, trazia materiais, estudava, buscava recursos e dei alta para o Paulo. Dei alta para o Paulo. E um dia eu estava indo viajar, depois de uns 5 anos que eu tinha dado alta, já estava casado. 5 anos não, cara. Eu já estava casado, já fazia uns 10, 12 anos que eu estava formado. Assim, poxa, estava indo para fora de São Paulo, só que passando pela periferia, assim, falei assim, putz, tem um paciente aqui, 2 ruas para cima. Olhei para minha esposa e falei, você se importa de eu parar numa casa aqui para ver um cara, assim, 20 minutos a gente vai embora para a viagem? Falei assim, não, não tem problema não. Parei, falei, nem sei se ele mora aqui. Parei o carro na porta, toquei a campainha, saiu a esposa. Ah, Hélio, o que você está fazendo aqui? Quanto tempo? Ah, eu vim visitar vocês. ah, Como é que tá? Ela falou assim, como é que tá? Vem cá que eu vou te mostrar. Eu entrei, cara, na cozinha. Tá o Paulo, aquele bebezinho já era uma meninona no colo, claro. uns Ah, 9, 10, 12 anos. A menina na mesa com o Paulo sentado. O Paulo com o braço ainda, o braço direito dele realmente paralisado, mas o braço esquerdo totalmente funcional. Ele sentado, sem apoio nas costas, jogando dama com a filha na mesa da cozinha. ai, que bacana. Então, como diz o Rafael Cacique Light, há que se ter um pouco de fé no processo. Há que se ter um pouco de fé. Em partes a gente sabe, em partes a gente sente, em partes a gente estuda, em partes a gente é só um ser humano tentando ajudar outro, em partes a gente se prepara, em partes a gente encara o desafio, né? E você falou lá no começo sobre grana, sobre pessoas que na pandemia não tinham nenhum preparo e as pessoas na pandemia preocupadas com a sua imunidade, né? Não adianta nada pensar em imunidade no momento que você está no meio de uma pandemia. Já foi, né? Imunidade e dinheiro são coisas que você guarda ao longo da sua vida para o momento de necessidade você ter isso guardado. Não adianta começar a tomar suco verde no meio que o bicho está pegando, você acha que você vai tomar suco verde, a sua vida vai mudar. Não. Se você foi um cara regrado,
disciplinado, cuidou do seu peso, cuidou da sua alimentação, cuidou da sua vida, você vai passar por, talvez, por uma pandemia de uma maneira mais elegante e tendo mais recursos para lutar contra uma doença. Grana também. Não adianta se preocupar com grana a hora que cai a casa, a hora que estoura a caixa d'água da clínica. Não, você tem que guardar um pouquinho. Isso Para aqui é quê? reserva de emergência e isso é sagrado. Então, É. é E o você sabe, preparo. Hélio, que uma coisa assim, que eu já comentei antes, eu não sei se eu já falei isso no podcast, mas acho que esse assunto inspira essa reflexão. Eu nem acho justo que um recém-formado saia para o mercado recebendo e com o status de alguém que está formado há 10, 15 anos e trabalhando todos os dias, se desenvolvendo, investindo, criando um nome, uma marca, mas principalmente, como você disse, né, envelhecendo na profissão, sendo fisioterapeuta. Então, também a gente tem que trazer esse senso de proporcionalidade para os mais novos. Não, você não pode, não tem como você imaginar que você vai se formar e salvo talvez ir trabalhar para alguém da sua família, seu pai e sua mãe que já tem uma clínica e eles estão em condição de te dar um salário muito bom, o que deve ser a realidade mínima se a gente olhar no horizonte desses tantos de profissionais que você comentou que estão se formando por ano. Então, que a gente também tenha um pouco de respeito por quem é mais velho, no sentido de respeitar o fato de que essa pessoa já sabe mais, já criou mais, já passou mais tempo, já construiu uma carreira, consolidou uma autoridade no mercado e pode, de fato, ser a tal da Bolsa Louis Vuitton, que você paga pelo status de estar sendo atendido por, Sim, certo? E, sim. de novo, isso não é ilícito, não é ilegal, muito pelo contrário, um profissional mais experiente, bem formado, que é capaz de abrir a tal da caixinha que você comentou no começo, né, do paciente com o paciente e resolver casos mais complexos, tem alguém lá fora precisando desse profissional. E esta pessoa, se ela pode pagar, não há nada de errado em ela comprar este serviço mais qualificado, mais experiente, mais diferenciado em termos de, inclusive, de tempo de prova da profissão. Então, que a É, gente consiga, sim, professores considerarem oportunidades de ensino que geram estudantes ou que criam mentalidades de estudantes que não só recebem e respondem de maneira muito automática, porque é mais difícil empreender quando você é muito vaca de presépio. Eu não sei se todo mundo conhece essa expressão, né? Mas é aquela figura que fica lá quietinha e que passa totalmente despercebido, porque é um figurante ali no momento do nascimento de Jesus, né? Isso é uma vaquinha de presépio, fica lá quietinho, que a gente consiga fazer os nossos estudantes também serem um pouco mais protagonistas. Se não o menino Jesus, porque ainda não está na hora deles, que seja aí um dos três reis magos, a estrela cadente, que seja alguma parte disso durante a graduação, para que, porque eu acredito realmente que ter protagonismo, ser observador, perceber problemas e buscar soluções são habilidades transferíveis. Você faz isso para uma prova, para um projeto que você vai entregar, para uma pesquisa, para a solução de um problema na sua prática clínica, um estudo de um paciente que você tem que desvendar, um imposto que você tem que descobrir como é que faz para pagar, um funcionário difícil que você tem que descobrir como é que vai conversar com ele para alinhar expectativas, tudo isso a gente consegue transferir se a gente começar a ser ensinado, a protagonizar mais, a aprender, acertar, errar, ser humilde, dizer que errou, resolver e dar o próximo passo, que eu acho que é a coisa, para encerrar, né, para voltar lá também no começo, a coisa de negar o descanso, a coisa de se colocar à disposição quando a gente está falando de ser fisioterapeuta para os outros, né? Queria te agradecer muito, Elinho, pela conversa, pelos assuntos mais ou menos polêmicos, mas também quero convidar todo mundo que está escutando a gente, antes de eu passar a palavra para você dar o seu tchau final,
Quero convidar todo mundo que escutou esse podcast para ir lá na publicação que sai junto com a estreia no @fisioortopedia no Instagram, deixar o seu palpite a respeito de como a gente poderia ensinar isso na graduação, se é na graduação ou não, se você aprendeu em algum lugar, se você fez um curso do Sebrae, se você teve um professor, se você tem alguém que você reconhece e que quer compartilhar com outros dos ouvintes, passa lá na publicação, deixa o seu testemunho, deixa o seu elogio, deixa o seu xingamento, mas conversa com a gente. Com educação, gente, xingamento com educação, tá? Pô, Não estamos aceitando xingamentos à toa. É não, manda brincadeira, é mesmo. modo de dizer. Deixa o seu É. ponto de vista lá no @fisioortopedia, embaixo da publicação da estreia desse podcast. Hélio, vou te agradecer e vou deixar você dar as suas palavras finais para a gente concluir este episódio. Muito obrigada por essa visita, espero poder retribuir e já deixo aqui avisado. Luiz Espanhol, você está na minha mira. Já já eu busco você para esse podcast também. Eu Elinho, adoro deixar colegas me devendo favor. Você tá lascada agora, que se não gravar comigo, está na perdida. tô ferrado. Tá mesmo. Eu acho que o recado final é o seguinte: eu acho que aquela moça que trabalhou para Ana Maria e que teve toda uma estruturação de carreira, de uma honrada carreira, onde ela formou os filhos, comprou 2 casas com o dinheiro do suor do rosto dela, provavelmente sem acesso à internet, sem tutorial do YouTube, sem aulas grátis no Instagram, que tem aos montes. Então, assim, não aprende quem não quer, entendeu? Então, assim, tem o Sebrae aí, que faz um monte de coisa de graça, tem um monte de gente falando disso, tem o meu podcast, assim. Então, assim, galera, tira a bunda da cadeira um pouco também, se mexe um pouco, procura, tenha curiosidade, tenha o interesse, tenha a inquietação de se preparar cada vez mais para ter esse diferencial de entender como funcionam as coisas para você poder se dar melhor. É um privilégio para mim, Ana, estar aqui com você. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Espero que tenha sido tão gostoso para você quanto foi para mim. Foi Foi ótimo. delicioso. Só faltou o vinho mesmo. Quebrou meu dia, entendeu? É gostoso quebrar o dia. Você faz uma coisa de manhã, aí você dá uma quebrada, assim, como se fosse um almoço, e agora vai ter o restante do dia, e o restante do dia vai ser mais gostoso por causa disso. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e espero vocês também no meu podcast, tá? Que eu já vou aproveitar aqui, que aqui tem muita audiência, então vou pedir também para vocês irem lá no meu. Pode aproveitar, Elinho. E quero ficar à disposição de todo mundo que quiser falar comigo sobre empreendedorismo, sobre... Estou à disposição e só chamar, tá bom? Quem Obrigado. não sabe, dá uma conferida lá, tem episódio especial sobre tributos, contadores, tem uma série de coisas já que estão no podcast do Elinho. Gente, muito obrigada pela sua audiência, a preferência e até o próximo episódio. Tchau!